Em Gênesis ele é a semente da mulher. Em Êxodo ele é o cordeiro pascual. Em Levítico ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números ele é a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio ele é o profeta semelhante a Moisés, ao profeta vindouro. Em Josué ele é o capitão de nossa salvação, vencedor. Em Juízes ele é nosso juiz e legislador. Em Ruth ele é o parente remidor chegado. Em 1ª e 2ª Samuel ele é o profeta em que nós confiamos. Em Reis e Crônicas ele é o nosso rei reinante. Em Esdras ele é o reconstrutor das muralhas destruídas de nossa vida. Em Neemias ele é o nosso restaurador. Em Esther ele é o nosso Mardoqueu. Em Jó ele é o nosso Redentor sempre eterno, porque eu sei que o meu Redentor vive. Em Salmos ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar faz verdes pastos. Guia-me as águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, e não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Levantai, ó portas, vossas cabeças, e levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramou a minha alma, pois havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na sua salvação, na sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro de ti desde a terra do Jordão, e desde Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como, com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 20. Contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo capítulo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha iniquidade, purifica do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim.
Contra ti somente pequei, e fiz ao que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica com hisope e ficarei puro, lava e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir com júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora na tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar a alegria da tua salvação, e sustém-me com teu espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque não te comprazem de sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor a tua sombra e a tua direita. O sol não molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todos sempre. Em Provérbios Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares de Salomão. Trabalhadores da última hora. Cristo vai voltar. Ele virá uma vez, porém em duas fases. Na primeira fase ele virá para a igreja, mas na segunda fase ele virá com a igreja. Na primeira fase os incrédulos serão deixados, mas na segunda fase os pecadores serão destruídos. Na primeira fase haverá segredo, mas na segunda fase haverá profunda lamentação. Na primeira fase Jesus virá sobre os ares, mas na segunda fase Jesus virá sobre o Monte das Oliveiras. A lei de Moisés foi dada no monte, o primeiro sermão de Jesus foi no monte, ele foi crucificado no monte, ele subiu ao céu no monte, e no Monte das Oliveiras ele virá reinar no milênio e também na hora da história. Salomão já viu, em uma mensagem poética, apologética e relativa, ele descreve as tuas palavras nos textos atuais de Cantares de Salomão, capítulo 2, dizendo: Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a macieira entre o bosque. Tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e seu estandarte em mim era um amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita a minha abrace. Conjuro pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis e nem desperteis o meu amor até que queira. Essa é a voz do meu amado. Ele aí que já vem saltando sobre os montes e pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo e ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pela janela e reluzindo pelas grades. O meu amado me fala e me diz: Levante-te, amiga minha, formosa minha, vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores da terra, o tempo de cantar chega, e a voz do Espírito ouve-se em nossa terra. Mas em Isaías ele é o príncipe da paz. Em Jeremias ele é o nosso renovo justo. Em Lamentações de Jeremias ele é o nosso profeta lamentador. Em Ezequiel ele é maravilhoso homem de 4 fases. Em Daniel ele é o 4º homem das fornalhas ardentes de nossa vida. Em Oséias, ele é o marido fiel para sempre, casado com a desviada. Em Amós, ele é o carregador de nosso fardo. Em Joel, ele é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Em Obadias, ele é poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o nosso grande missionário estrangeiro. Em Miqueias, ele é o mensageiro de pés formosos. Em Naum, ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque, ele é o evangelista de Deus, gritando: revificai o vosso trabalho no meio dos anos. Em Sofonias, ele é o nosso salvador. Em Ageu, ele é restaurador da herança perdida de Deus. Em Zacarias, ele é a fonte acerca da casa de Davi para purificar o pecado e a impureza. Mas em Malaquias está escrito: e vós que temeis o meu nome, eis que nascerá o sol da justiça.
Há 400 anos de silêncio. E a Bíblia divide o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento ele é o anelo, mas no Novo Testamento ele é a realização. No Antigo Testamento ele é criador, mas no Novo Testamento ele é redentor. No Antigo Testamento ele é Deus majestoso, mas no Novo Testamento ele é o Pai Nosso. No Antigo Testamento é as primeiras coisas, mas no Novo Testamento ele é as últimas coisas. No Antigo Testamento há sacrifício de sangue, mas no Novo Testamento Cristo é o Cordeiro. No Antigo Testamento a maldição pelo pecado, mas no Novo Testamento é o remédio contra o pecado. No Antigo Testamento a morte reina, mas no Novo Testamento a vida eterna. No Antigo Testamento é a escravidão, mas no Novo Testamento é a liberdade. No Antigo Testamento ele é a lei, mas no Novo Testamento ele é o evangelho. No Antigo Testamento é o código escrito, mas no Novo Testamento ele é o Espírito. No Antigo Testamento é as cerimônias exteriores, mas no Novo Testamento é a experiência interior. No Antigo Testamento é a profecia, mas no Novo Testamento é o cumprimento. No Antigo Testamento é o paraíso perdido, mas no Novo Testamento é o paraíso recuperado. No Antigo Testamento é o Messias esperado, mas no Novo Testamento ele é o nosso Salvador. Em Mateus ele é Emanuel, que significa Deus conosco, e essa é uma realidade sentida em que Deus está conosco em nosso meio. Em Marcos, ele é servo fiel que veio para ser servido, e pelo seu Espírito ele ministra bênçãos espirituais da sua igreja. Em Lucas, ele é filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em João, ele é verbo revelado, verbo manifestado e verbo encarnado, porque no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e foi ele que fez tudo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque ele é o nosso advogado, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Alfa e o Ômega, ele é o Amém, ele é o apóstolo da nossa confissão, ele é o braço do Senhor, autor e consumador da fé, o princípio da criação de Deus, o Filho amado, bendito e único potentado, o renovo, o pão da vida, o autor da salvação, o supremo pastor, o Cristo de Deus, a consolação de Israel, a pedra de esquina, o conselheiro, o criador, o sol nascente, o libertador desejado de todas as nações, a porta, o eleito de Deus, o Pai eterno, a testemunha fiel, o primeiro e o último, o primogênito, o nosso precursor, a glória do Senhor, nosso Deus, o Deus bendito, o bom pastor, o nosso guia, o nosso grande sumo sacerdote, o cabeça da igreja, o herdeiro de tudo, o santo servo, nosso Deus santo, o santo de Israel, nossa salvação, nosso eu sou, nosso Emanuel, a imagem de Deus, Jesus de Nazaré, o juiz de Israel, o nosso justo, o nosso rei, o rei do século, o nosso rei dos judeus, nosso rei dos reis, nosso rei das nações, o nosso legislador, nosso cordeiro de Deus, nosso príncipe, a nossa vida, a luz do mundo, o leão da tribo de Judá, o Senhor de todos, o Senhor da glória, o Senhor dos senhores, o Senhor justiça nossa, o homem de Deus, nosso mediador, mensageiro da aliança, o nosso Messias, o nosso Deus todo-poderoso, o nosso poderoso, a estrela da manhã, o nosso Nazaré, nosso filho unigênito, a nossa Páscoa, o príncipe dos reis, o príncipe da vida, o nosso profeta, o príncipe da paz, o nosso redentor, a ressurreição e a vida, a nossa rocha, a raiz de Davi, a rosa de Sarão, a semente da mulher, o nosso pastor e bispo das almas, o filho de Davi, o filho do Altíssimo, o filho do homem, o filho da justiça, a verdadeira luz, a videira verdadeira, a nossa verdade, o nosso testemunho, a nossa palavra, a palavra de Deus, o nosso Deus eterno, o Pai das luzes, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o nosso Altíssimo, e Ele é a nossa força. Mas em Atos, ele é operador de maravilha. Atos 1 ele fala maravilhosamente. Atos 2 ele batiza maravilhosamente. Atos 3 ele cura maravilhosamente. Em todo o livro de Atos o nosso Deus é maravilhoso. O Espírito que produz união fraternal. Ele produz destemor, ele produz perseverança e temor a Deus. Ele produz avivamento pessoal, ele produz avivamento coletivo. Ele produz os dons espirituais, ele produz os frutos do Espírito. Ele produz experiência radiante, ele produz atitude vitoriosa. Ele produz identidade cristã, ele produz irresistibilidade. Ele comunica o amor de Deus, ele convence perfeitamente, ele opera na regeneração, ele testifica de Cristo, ele convence, convida, ele ensina, ele habita em nossa vida, ele penetra todas as coisas, ele compara as coisas espirituais, ele inspira, ele dá a palavra da sabedoria, ele dá a palavra da ciência, ele dá a fé, ele dá a operação de maravilhas, ele dá o discernimento do Espírito. Ele dá variedade de línguas, ele dá profecia, ele dá interpretação de línguas, ele fala, ele clama, ele testifica, ele intercede, fala, ouve e glorifica, ele impede, chama e traz a constituição, ele transforma, ele fortalece, ele dirige, ele atende, ele é fogo, ele é ousadia, ele é sabedoria, ele é fé, ele é poder, ele é alegria, ele é igreja, ele reprova, ele instrui, ele consola, ele cria da vida, nomeia e comissiona, ele é soberano que se dispõe a tudo. O autor do novo nascimento, ele vivifica, ele tem vontade própria, ele se entristece, ele ama, ele é inteligente, conhecedor de tudo. Ele é bom, ele revela, ele dá testemunho, ele revela o futuro, ele revela o caminho da piedade, ele guia toda a verdade, ele traz às memórias as palavras de Cristo, ele dirige as decisões da igreja, ele santifica, ele pode sofrer resistência, ele nos dá uma nova criação, ele nos faz andar em novidade de vida, ele nos dá ressurreição espiritual, nos reveste do novo homem, ele nos dá um novo coração, nos dá um novo espírito, ele liberta do pecado, ele nos liberta da morte, ele nos liberta de todas as tribulações, ele nos liberta de toda a iniquidade, ele nos liberta de todo o mal, ele nos liberta da destruição, ele nos sustenta, ele nos capacita, nos ajuda a orar, ele qualifica, ele é a arma espiritual do crente, ele proporciona esperança, ele permanece sempre com os santos,
ele proporciona o amor de Deus, ele atua na natureza, ele é o agente divino, ele dá aos homens tarefas específicas, interpreta Deus aos homens, preserva o homem, a natureza, ele é como o vento, ele é como a água, ele é como o selo, ele é como a pomba, ele é como o óleo e ele é como o fogo. Mas em Romanos, ele é nosso justificador. Em 1ª e 2ª Coríntios, ele é santificador. Em Gálatas, ele é libertador das maldições da lei. Ele se fez maldito no nosso lugar para que fossemos ser benditos aqui nessa tarde, porque a própria Bíblia diz maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em Efésios, ele é a cabeça da igreja. Levanta-se o inferno, venha contra a igreja, e a igreja vencerá no poder daquele que é Cristo Jesus, o ressurreto. Mas em Filipenses, ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é o tesouro maior da nossa vida. Em Tessalonicenses, é o tesouro maior da nossa riqueza. Em Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não é Paulo, não é Tito, não é Timóteo, não é Apolo, não é Bartolomeu, não é Judas Iscariote, não é ninguém, é Jesus Cristo aqui nessa tarde. Mas em Tito, ele é a graça de Deus manifestado. Em Filemão, ele é um amigo mais chegado do que um irmão. Em Hebreus, apóstolo da nossa confissão. Em Tiago, ele é médico dos médicos. Pedro, pastor com coroa de glória. Em João, ele é o amor. Em Judas, ele é o Senhor que estará voltando com milhares dos seus santos. Mas em Apocalipse está escrito, e na primeira vinda, ele veio como cordeiro mudo para morrer, veio na primeira, porque na segunda ele virá como um leão da tribo de Judá. Na primeira vinda ele foi açoitado com varas, mas na segunda virá ranger as nações com vara de ferro. Na primeira vinda ele foi montado no jumentinho e o povo disse Hosana, mas na segunda não tem jumento na história. Ele virá montado no cavalo branco, vestido de uma veste salpicada de sangue, e na tua coxa está escrito que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Deus que confundiu as línguas em Babel, que feriu sodomitas de cegueira, que destruiu Sodoma e Gomorra, que transformou a esposa de Ló numa estátua de sal, que não permitiu que a sarça ardente se consumisse, e transformou a vara de Moisés em serpente, que trouxe a lepra na mão de Moisés e depois trazendo a sua restituição, que trouxe a 10 pragas, que fez a coluna de fogo durante o dia e o fogo durante a noite, que fez a divisão do mar vermelho e a sua volta ao leito normal, que fez as águas de mar a tornarem doce, que enviou maná e codornices para suprir os israelitas, que tirou a água da rocha, que deu vitória sobre os amalequitas, que fez com que os sacrifícios fossem consumidos pelo fogo, que fez com que os filhos de Arão fossem consumidos pelo fogo do céu, que fez com que a lepra de Miriam fosse curada, que destruiu Natã, Coré e Abirão, que deteu a praga enviada sobre Israel, que floresceu a vara de Arão produzindo amendoas, que enviou as serpentes e curando os que tinham sido picados, que fez a jumenta de Balaão falar, que fez a divisão do rio Jordão, que derrubou os muros de Jericó, que fez o sol e a lua parar, que fez Sansão beber a água de Leí, que fez Dagom e muitos filisteus caírem diante da arca, que feriu os habitantes de Bet-Semes, que mandou trovões e chuvas em tempo de colheita em resposta à oração de Samuel, que feriu os Admorte, que secou-se a mão de Jeroboão, que multiplicou a farinha e o azeite da viúva, que consumiu os capitães de Acasias com seus soldados, que preparou o carro de fogo para levar o profeta Elias, que sarou as águas de Jericó, que proveu água para um grande exército, que multiplicou o azeite da viúva, que citou o filho da Sunamita, que purificou a comida envenenada, que alimentou 100 homens com 20 pães, que curou a lepra de Naamã, que fez Geazi tornar-se leproso, que fez o machado flutuar, que feriu de cegueira um batalhão dos sírios, que fez o exército de Samaria fugir, que fez o morto recitar tocar nos restos mortais de Eliseu, que destruiu o exército de Senaqueribe, que fez o sol retroceder, que fez Uzia tornar-se leproso, que livrou os 3 jovens hebreus da fornalha de fogo ardente, que livrou Daniel na cova do leões, que colocou Jonas do ventre do grande peixe, que libertou Jonas do grande peixe, que transformou a água em vinho Caná antes da primeira Páscoa, que operou muitos milagres em Jerusalém, que curou o filho do Regra em Caná antes da primeira Páscoa, que operou a primeira pesca maravilhosa em Cafarnaum, que libertou o endemoniado na sinagoga em Cafarnaum, que curou a sogra de Pedro em Cafarnaum, que operou muitos milagres em Cafarnaum, que purificou o leproso na Galiléia, que operou muitos milagres na Galiléia, que curou o paralítico descido pelo telhado em Cafarnaum, que curou a mulher com fluxo de sangue em Cafarnaum, que citou a filha de Jara em Cafarnaum, que curou os 2 cegos em Cafarnaum, que curou o endemoniado mudo em Cafarnaum, que curou o paralítico no tanque de Betesda, que curou o homem da mão ressequida, que operou muitos milagres perto de Cafarnaum, que curou o servo do centurião em Cafarnaum, que citou o filho da viúva em Naim, que curou o endemoniado cego mudo na Galiléia, que acalmou a tempestade no mar na Galiléia, que operou muitos milagres na Galiléia, que curou os 2 endemoniados em Gerasa, que alimentou 5.000 homens, fora as mulheres perto da Galiléia, que andou no mar na Galiléia, que curou a mulher Ciro-Fenícia perto de Tiro, que curou o surdo mudo em Decápolis, que alimentou 4.000 homens, fora as mulheres em Decápolis, que curou o cego
aleluia, em Betesda Julia, que curou menino endemoniado em Cesareia de Filipe, que fez aparecer a moeda na boca do peixe, que curou o cego de nascença em Jerusalém, que curou a mulher enferma há 18 anos antes da crucificação até o princípio da última semana, que curou o homem trupico em Bereia, que ressuscitou Lázaro em Betânia, que curou 10 leprosos em Samaria, que curou o cego Bartimeu perto de Jericó, que fez com que a figueira amaldiçoada secasse perto de Jerusalém, que curou um coxo na porta do templo, que restaurou a vista de Saulo, que permitiu a morte de Anani e Safira, que curou Enéas, que ressuscitou Dor, que curou a cegueira em Elimas, que curou, aleluia, um coxo em Listra, que expulsou o demônio de um jovem judeu, que ressuscitou Eutico.